A estatística pura e simples é brutal. Existe apenas cerca de um predador noturno para cada 100 mil de nós, mortais. Então, na escala de uma metrópole vibrante, digamos assim, matematicamente mais provável a gente esbarrar num bilionário recluso do que na criatura que governa as sombras daquela mesma cidade. Sim, é uma proporção esmagadora. E a questão central que quem escuta deve estar pensando não é só por que eles se escondem tão bem, mas, tipo, o motivo de serem tão poucos, né? Exato. Hoje a gente vai destrinchar essa peneira implacável. A nossa missão nessa análise profunda é meio que atuar como guia, sabe? Um mentor severo mesmo, expondo a realidade nua e crua de quem, sei lá, acabou de abrir os olhos na escuridão e precisa entender nos próximos 5 minutos como não ser pulverizado antes do amanhecer. Basicamente um manual de sobrevivência de emergência. Então a manutenção da própria aparência vira uma tortura diária. Vira. O vampiro se torna um escravo de pequenos hábitos só para simular a passagem natural do tempo para as pessoas ao redor. O foco da sobrevivência, que antes era conforto ou afeto, passa a ser uma microgestão biológica exaustiva. E é aí que entra a fome, com F maiúsculo. Ah, a fome. É aí que o lado humano é deletado. Isso, a fome assume a direção do cérebro. Todo impulso humano, tipo ambição de carreira, laços familiares ou até sede e prazer físico, tudo isso é esmagado sob o peso de um vício químico absoluto e inegociável pelo sangue. A existência se reduz a buscar a próxima dose. Mas assim, se esse vício químico é tão forte, como é possível que eles consigam, sei lá, caminhar numa rua movimentada sem perder completamente o controle? Pois é, destruiria qualquer planejamento a longo prazo se não fosse um outro sentimento ainda mais forte. O pavor. O pavor. Tipo, medo puro. Medo profundo. Para não ceder de imediato à besta irracional, o neófito precisa forçar a própria vontade para operar o corpo como se fosse uma marionete de carne. É um esforço mental consciente. Ele tem que, literalmente, forçar o sangue para as extremidades da pele para simular um tom rosado de vida. É bizarro pensar nisso. É como se o neófito fosse, sei lá, um viciado numa droga pesada que de repente acorda pilotando um traje mecânico frio e morto. Essa é a analogia perfeita. E ele precisa operar esse traje manualmente. Lembrar de piscar, lembrar de inflar os pulmões para fingir que respira, só para conseguir circular e pegar a próxima dose sem ser notado num papo casual. O choque psicológico de ter a sua moralidade humana presa nesse novo corpo predatório deve ser absurdo. E como se não bastasse pilotar esse traje, a pressão política externa chega como uma marreta. O neófito simplesmente não tem autonomia nenhuma. Basicamente, ele é propriedade de quem o criou. Até chegar a hora de ser avaliado, certo? O famoso rito de apresentação perante o príncipe da cidade. Isso mesmo. E olha, o príncipe não é um rei de conto de fadas. É um tirano local. E essa apresentação não é só uma formalidade de etiqueta para tomar um chá. É uma inspeção de risco de vida. Exato, risco letal imediato. A Camarilla, que é essa seita gigantesca, não exige apresentação por vaidade. Eles analisam o novo monstro para calcular se ele tem controle suficiente para não estilhaçar a máscara. O príncipe olha para o neófito calculando quantas noites faltam para ele dar uma escorregada, tipo um ataque em frenesi num beco, que vai atrair a polícia, a mídia moderna e um rastreamento digital direto para a porta de todo mundo. E se o príncipe achar que o novato é um risco? A falha não resulta em exílio ou numa advertência. Resulta na convocação sumária dos algozes da Camarilla. É a eliminação sumária do problema. Caramba, e isso cria um paradoxo muito tenso que eu vi no material. Para não ser caçado como um monstro incontrolável, o vampiro meio que precisa ser um monstro frio. Aquele que tenta jogar com a moralidade antiga. Ah, não vou ferir ninguém, eu me recuso a caçar ativamente. Esse cara, na verdade, degenera muito mais rápido, né? Exatamente. O jejum oral é o pior erro. O isolamento atrofia a mente e vira alimento perfeito para a besta. Negar a natureza do predador só garante que o frenesi, quando acontecer, e vai acontecer, será público e catastrófico.
Então a lição cruel dessa sociedade é que o neófito deve cometer atos monstruosos controlados para não virar um monstro completo. Uhum. Ele tem que se afastar da moralidade humana normal para preservar uma versão fria e pragmática dela. Sem essa âncora distorcida, a humanidade residual dele despenca. Ele vira um animal irracional e atrai a fúria do príncipe na hora. Eles transformam relações humanas em puras transações de recursos. Basicamente, a gestão de rebanhos e a criação de carniçais. Cultivar um rebanho exige que o vampiro faça uma leitura clínica, quase psicopata dos humanos. Ele escolhe vítimas regulares baseadas na marginalização social delas. Pessoas que, se mudarem de comportamento, ninguém vai procurar. Uma visão totalmente predatória da sociedade. Sim, e o rebanho é só comida. A tática de segurança durante o dia exige a criação de carniçais, que é muito pior eticamente. Os ghouls. Dar um pouco do sangue vampírico para um humano mortal sem drenar ele. Isso estanca o envelhecimento do humano, dá até uma força sobrenatural, mas cria uma dependência química brutal e uma adoração fanática. O lacaio sente que o vampiro é o centro do universo. Eles precisam desse carniçal porque durante o dia os vampiros entram num letargo profundo. Viram estátuas indefesas. Totalmente inertes. Se não tem um guardião leal andando sob o sol enquanto você dorme, você é um alvo fácil. Isso me traz uma reflexão muito sombria. Então toda aparente amizade ou romance que um vampiro tem com um humano é, no fundo, uma gestão fria de um lacaio? Ou é uma marmita, ou é um guarda-costas viciado em sangue? A sociabilidade humana substituída pelo manejo de gado? E o pior é que é um calcanhar de Aquiles enorme. A escolha desses lacaios tem que ser cirúrgica e discreta. Se um rival na cidade descobre quem é o seu carniçal diurno, acabou a sua proteção. Por isso, eles não podem se dar o luxo de ter um afeto real. É um xadrez macabro e extremamente solitário. E aí, se o nosso neófito sobrevive a essas primeiras décadas, ele entra na famosa classe média da sociedade imortal. Os Ancilha, vampiros que têm ali seus 50 a 100 anos. E aí a luta física na rua vira uma guerra psicológica exaustiva. Sim, a fase dos Ancilha é definida por uma estagnação política enlouquecedora. Eles vivem espremidos numa paranoia constante. De um lado, você tem os anciões, que são absurdamente poderosos, nunca se aposentam, nunca morrem de velhice, e usam esses Ancilha como peões. Bucha de canhão total na tal da guerra eterna deles. Total. E do outro lado, pressionando de baixo para cima, você tem os neófitos ambiciosos, os anarquistas, que estão desesperados por espaço e frequentemente recorrem à diablerie. Espera, diablerie é aquele ato perverso de devorar a alma de outro vampiro, né? Isso. Não é só beber o sangue, é absorver o poder místico e a alma da vítima. Para um neófito, devorar um ancila é pegar um atalho de séculos em poder. Nossa, é o equivalente a você trabalhar numa mega corporação, onde os diretores, que são os anciões, além de nunca morrerem, controlam mentes. E os estagiários, os neófitos, estão literalmente dispostos a devorar a sua alma para roubar a sua cadeira. É o inferno corporativo elevado ao sobrenatural. E para sobreviver a essa pressão, o ancila adota o cinismo puro. Eles abandonam qualquer senso de justiça e usam um sistema intrincado chamado prestação. Prestação é a troca de favores, de sangue, certo? Exatamente. A burocracia das dívidas. O Ancila não sobrevive lutando todo dia. Ele sobrevive se tornando estruturalmente insubstituível. Se um monte de gente importante depende das suas rotas de alimentação ou deve favores para você, assassinar você causaria um efeito dominó que ninguém quer lidar. A prestação torna a morte do Ancila inconveniente para as pessoas certas. Só que o desgaste disso deve ser brutal. A vigilância tem que ser de 100% o tempo todo, né? Porque qualquer erro na contabilidade de favores e você perde o seu escudo. Total. A paranoia é sufocante. Todo presente tem um custo, toda conversa educada no Elysium é uma armadilha armada. A longo prazo, isso fratura a mente de um jeito que um mortal não aguentaria. E o grande prêmio por sobreviver a tudo isso, séculos depois, é virar um ancião. E aí chegamos no topo da pirâmide macabra. E pelo que lemos nas fontes, chegar no topo não oferece paz nenhuma, né? É um nível de poder incomensurável,
mas atrelado a um tédio e a uma ameaça ainda maior da própria besta. É a falácia da imortalidade. O ancião acumulou poder, ele controla prefeitos, redes de influência gigantes, mas a ironia é que a besta secular dentro dele é muito mais violenta. Eles lutam desesperadamente para manter o mínimo de humanidade, mas não por peso na consciência ou bondade. É por tática militar. Exato, porque a besta é burra e irracional. Um ancião em frenesi comete erros táticos fatais, deixa rastros para a polícia mortal e ofende os aliados errados. Manter a lucidez moral é o único freio de mão que impede a implosão de todo o império que ele levou séculos construindo. E acima deles ainda existem os Matusaléns, vampiros com mais de 1000 anos de idade. Esses são assustadores porque eles são definidos por um tédio melancólico tão profundo que muitas vezes entram em torpor, um sono de séculos. Mas não se engane. O torpor de um Matusalém não é inofensivo. Mesmo dormindo sob a terra, eles manipulam as linhagens deles através de sonhos e instintos. Guerras inteiras entre seitas que os jovens acham que começaram por livre-arbítrio, na verdade são manobras desses titãs invisíveis. É assustador. Então, quais são as ameaças cotidianas reais que o neófito aprende a evitar? As únicas coisas que trazem a morte final, com certeza, são o fogo incontrolável, a luz do sol, os lupinos na floresta e, disparado, a traição covarde de outros da própria espécie. É uma sentença perpétua de hipervigilância. O prêmio por sobreviver 1000 anos é não poder confiar em absolutamente ninguém e ter que dormir num chão de terra morrendo de medo da luz do sol. E é por isso que a gente precisa falar do conceito da Golconda. No meio dessa predação sem fim, a Golconda é meio que uma lenda, um estado utópico de iluminação, onde o vampiro consegue finalmente acalmar a fúria da besta e atingir um equilíbrio. A grande ironia trágica, sabe? Qual? O maior heroísmo para um vampiro não é conquistar o mundo mortal, é lutar desesperadamente para tentar colar os pedaços da mesma humanidade que lhes foi roubada no momento do abraço. E se eles não conseguem, o que é o mais comum, a morte final acaba sendo enxergada como a única verdadeira libertação do monstro. É denso demais. E a gente fecha essa jornada com uma síntese que conecta tudo isso a um pensamento bem provocativo final, que não estava explícito no começo das fontes, mas surge quando a gente conecta os pontos. A questão da máscara. Exatamente. A vida toda do neófito gira em torno de proteger a máscara. Porque, teoricamente, se a humanidade e os seus bilhões de mortais com armas e tecnologia descobrirem a verdade, os vampiros seriam extintos. Mas, e se a gente observar o padrão de controle dos Matusaléns que orquestram tudo das sombras? Ah, essa teoria é fantástica. E se a máscara não for primariamente um escudo para proteger a raça da humanidade? E se, na verdade, a grande mentira da máscara for uma ferramenta de controle interno forjada pelos anciões? Só para manter os neófitos aterrorizados, paranoicos e totalmente obedientes e presos dentro das cidades. Exato. O verdadeiro perigo, o predador que realmente planeja escravizar e sacrificar esses jovens neófitos, nunca esteve segurando tochas nas ruas. Ele está sentado no trono da própria seita vampírica, sorrindo e oferecendo essa dita proteção. Fica aí a reflexão profunda para quem costuma romantizar a escuridão e acredita na falsa liberdade que a imortalidade parece prometer.